Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Planos exclusivos para estudantes do maternal à graduação. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Começando mais uma mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Para a gente é um prazer imenso começar mais uma semana na sua companhia. Te agradeço por nos receber na sua casa e também te faço um convite para a gente ficar junto hoje até meio-dia. Hoje nós vamos conversar sobre como foi o trabalho do TRE nas eleições de Juiz de Fora e também sobre a vitória de Jair Bolsonaro à presidência do Brasil. Agora eu apresento para vocês os debatedores do nosso programa de hoje. Bom dia, Neuza, tudo bem? Bom dia, querido. Tudo bem, graças a Deus, tudo em paz. Pois é, tudo bom? Tudo bem, bola que rola, sim. Jogo para frente, né? Agora é hora de juntar as pessoas, pacificar esse mundo, porque não tem razão de ficar brigando. Campeonato tem todo ano, carnaval tem todo ano. E agora vamos torcer para que Deus nos ajude, já que teve tanta oração na hora do agradecimento, que a gente junte o amém. É verdade. Pois é, e tem bala de prata. Continua, né? Continua no Fórum da Cultura, está fazendo uma carreirinha boa. Você ainda não foi. Não foi. Está com ausente lá na chamada e eu estou fazendo. Isso não pode acontecer, né, amigo? Mas ainda há tempo. Falta. Para mim, não, senão quem... a bala de prata te acha. Oh, meu Deus do céu. Nem brinca com isso, Zé. Nem brinca. Bom, agora eu apresento para vocês os convidados do nosso programa de hoje. A gente recebe o juiz eleitoral, Mauro Pitelli. Bom dia. Bom dia, Caio. Bom dia a todos os integrantes da mesa. É um grande prazer tornar esta mesa de debates. Prazer é nosso. Muito trabalho ontem? Tivemos bastante, né? Mas graças a Deus tudo fluiu muito bem e as eleições foram um sucesso. Perfeito. A gente recebe também o economista Rodrigo Miguel. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Bom, Juiz de Fora possui o quarto maior colégio eleitoral de Minas Gerais, conta com mais de 397 mil eleitores divididos em 178 locais de votação. A partir de agora, a gente vai conversar sobre como transcorreram as eleições aqui em Juiz de Fora com a ajuda do Mauro. Mauro, você falou que já foi mais tranquilo dessa vez, né? Mas Sim. Vocês encontraram algum problema? Nós tivemos alguns problemas com as urnas, né? Porque as urnas são versão 2009, provavelmente essa tenha sido a última eleição dessas urnas, né? Uhum. E a urna é um computador. Como a gente sabe, o computador de um ano para o outro já fica obsoleto, né? Então, essas urnas provavelmente não serão mais utilizadas. Então, elas apresentaram muitos problemas. Nós tivemos questões de travamento das urnas, mas todos foram solucionados pelos técnicos e as que não tiveram jeito de ser consertadas, elas foram substituídas pelas urnas de contingência, que são as urnas de reserva que nós temos, né? Uhum. Então, num total, mais ou menos, em Juiz de Fora, nas 4 zonas eleitorais, umas 35 urnas foram substituídas. Tranquilo. Eu vi no noticiário um local que invadiram uma escola, quebraram as urnas todas. Aqui não teve esse problema de violência em Juiz de Fora, graças a Deus. Não. Nós tivemos apenas uma ocorrência em Juiz de Fora, mas foi em relação a um funcionário, um dos mesários, né, que descumpriu ordens da Justiça Eleitoral, e aí ele foi destituído do cargo e foram tomadas as providências. Mas a única ocorrência, não teve boca de urna, não teve... Ninguém tentou fotografia? Nós tivemos algumas, porque nós lemos as atas, né, do dia da votação, então alguns reclamam que determinado eleitor não deixou o celular, como foi determinado pelo presidente, e foi com o celular para a urna, no bolso e tal, mas não tem prova nenhuma de que ele tenha utilizado o celular, né? Se tivesse, o presidente deveria ter dado voz de prisão em flagrante naquele ato, né? Doutor Mauro, então, eu tive uma dúvida que eu queria aproveitar a sua presença aqui para a gente sanar. Quando uma urna apresenta defeito, é tentado, né, o conserto dela ali mesmo, para prosseguir. Quando isso não é possível, ela é tirada de circulação. Isso. E o que ela já registrou, como é que fica? Isso. O que ela já registrou é retirada da mídia de resultado dela e inserida na outra urna e lacrado novamente. Então, esses lacres contêm a assinatura do transfere juiz, para do outra, promotor, então? Sim. Toda a memória dela para outra, né? Exatamente. Então, não há prejuízo dos votos que já foram colocados naquela urna? Não, de forma alguma. Qualquer irregularidade numa urna, ela é desativada e passa tudo o que ela já registrou para outra urna. Exato. É só uma mídia de resultado que é transferida para a outra urna, né, que vai funcionar no seu lugar,
e a eleição prossegue normalmente. Não, sem prejuízo para nenhum dos candidatos. Nenhum dos candidatos. E como fica aquela pessoa que estava votando ali na hora que deu a confusão e para tudo? Normalmente, assim, nós não tivemos nenhum caso concreto nessa hipótese, né, de a pessoa estar votando quando a urna trava, por exemplo. Né? Então, é difícil até de responder a pergunta, mas acontece normalmente de manhã, na hora que vai iniciar, né? Na hora de ligar a urna não está ligando. Né? Na hora de liberar o eleitor para votar, a urna travou lá, não está obedecendo. Né? Mas acontece, às vezes, numa hipótese dessa, como o senhor relatou, e o eleitor encerrou o voto ali no meio. Sim, mas e aquelas pessoas que estão na fila esperando mudar a urna? Fica esperando? Tem que aguardar, infelizmente, não então tem é uma jeito. questão de má sorte. Mas assim, nós temos uma logística muito boa, né? Tem muitos carros à disposição que são requisitados para o dia da eleição, para que os trabalhos fluam perfeitamente. Então, em poucos minutos, já sai o funcionário da Justiça Eleitoral com o carro que está à disposição. Se precisar, vai um batedor da Polícia Militar para abrir o trânsito, né, para ele chegar o mais rápido possível ao local de votação. O senhor já foi juiz eleitoral em 2012, né? 2012. Eu me lembro. Até chegamos a conversar aqui também, o senhor me deu o prazer de uma palestra do Rotary. Por que o senhor está sendo juiz eleitoral de novo? Qual é essa mecânica? Os juízes estaduais que são aproveitados para a Justiça Eleitoral. Sim. Então, Isso não por existe sorteio, um quadro de juízes da Justiça Eleitoral. É feito um rodízio. Né? Então, em Juiz de Fora, nós somos 28 juízes, mais ou menos. Né? Então, éramos 6 zonas eleitorais, né? Nós tínhamos 6 juízes na zona eleitoral, e na Justiça Eleitoral, e agora passou para 4, foi reduzido pelo TSE, houve um rezoneamento, foram extintas 2 zonas eleitorais. Então, agora somos apenas 4 juízes. Então, no universo aí de 28 juízes, eu estou sendo juiz eleitoral agora, provavelmente só voltaria a ser juiz eleitoral daqui a 10 anos, mais ou menos, né? Com esse rodízio que é feito. Nós temos eleições a cada 2 anos. E essa forma com que foi reduzida aí, por que foi reduzida? Isso foi uma ordem do TSE, né, que resolveu fazer o rezoneamento provavelmente para contenção de despesas, né, porque cada zona eleitoral tem um cartório próprio, tem um juiz eleitoral, né, que é nomeado para essa função, e para reduzir despesas mesmo. E esse foi um dos problemas do primeiro turno, né? Que as pessoas elas não se informaram corretamente, acabaram perdendo o local de votação ou se confundiram. Isso aconteceu nesse segundo turno? Exato. Nós tivemos oportunidade, inclusive aqui mesmo na mesa de debates, bem antes das eleições, né, de tocar nesse assunto do rezoneamento. Né? Foram extintas 2 zonas eleitorais, a zona 154 e a zona 155. 2 zonas. Então, os eleitores que eram dessas zonas, eles foram realocados nas demais. E nós temos como exemplo a escola normal, né, que era da zona 155. No primeiro turno, apesar de todos os nossos avisos, né, os nossos pedidos para que as pessoas verificassem no site o local de votação, porque o site é bem claro, ali é fácil de manusear, de acessar. E então, o que aconteceu? As pessoas chegavam lá com o título da zona 155, lembravam que minha sessão era aqui nessa sala, agora não é mais, e ficou aquele tumulto. Então, formou-se fila, mas nós colocamos funcionários da Justiça Eleitoral lá para auxiliar para esses casos. Mesmo assim, é claro que todo mundo, quando aglomera, forma fila. Doutor Mauro, há uma coisa que é justamente essa transformação da tecnologia. O senhor acabou de dizer que o site é claro e tudo. Mas o brasileiro, assim, em geral, ele está preparado para essa mudança tecnológica? Assim, veja no site, olha no site, ele já está preparado? De forma, tá legal. Menino de 2, 3 anos já está mexendo aí com o celular, etc. e tal. Mas existe um certo resíduo de faixa etária que ainda não está isso. Como é que fica isso? Isso nós vemos também no serviço bancário, né, nos caixas eletrônicos. As maiores vítimas de fraudes, né, dos estelionatários no caixa eletrônico são pessoas idosas, né, que não têm muito traquejo ali para lidar com a máquina. Né? Agora, toda família tem um jovem em casa, né, e os jovens são super preparados para isso. Como o senhor disse, né, a criança de 3 anos já ganha de presente celular, né? Com um smartphone. Então, tem muito acesso. Né? Além disso, a própria Justiça Eleitoral fica à disposição para aqueles que não têm dificuldade para acessar, basta comparecer lá
Porque à medida eles que o informam. tempo passa, né, vai mudando e para o consumidor e para o cidadão vai ficando. Eu sou do tempo que o imposto de renda recebia um papel em casa, a gente mesmo fazia o próximo, Plástico, né? né? Transparente. Vinha a pastinha e resolvia. Que a gente ia no banco, tinha um talão de cheque lá certinho Exato. e tudo. Isso tudo foi feliz o tempo que passou. Não tem. À medida que vai dividindo, cada vez mais se transfere para o consumidor algumas funções que era do trabalhador do banco e tudo, não é? Então, como é que fica essa renovação toda? Inclusive, hoje, com a informática, né? Com a informática do jeito que está, as coisas, os cruzamentos de dados, né? No futuro breve, né, o senhor não vai nem precisar declarar imposto de renda. A Receita vai mandar a sua declaração só para o senhor conferir se confirma ou não. A contestação é nossa, né? Porque é nós que vamos ter que discutir, né? Porque É hoje está triste tudo isso, não? informatizado, né? E é uma realidade que veio para ficar e não tem volta. Quem não tem leu retrocesso. 1984 sabe que o grande irmão chegou, né? Tá aí. Eu estava conversando com o Então, doutor Mauro aqui no intervalo, né, doutor, sobre a eterna dúvida que a gente tem da confiabilidade da urna eletrônica, né? Nós estávamos aqui conversando por que se ela é tão boa, tão confiável, né, já tão testada, por que ela não é usada em outros países que tem o mesmo problema nosso, que é uma eleição grande, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, leva dias para poder concluir os resultados, né? Não seria prático? Como é que está essa... Tem alguns lugares nos Estados Unidos que usam um voto eletrônico, mas ele imprime, né? E vai para uma urna. Esse voto, a máquina vota para a pessoa. A pessoa escolhe lá o que ela quer, sai o voto impresso para ela colocar na urna. O Ela backup confere é o ticket, né? e coloca na urna. Ela confere primeiro o que foi e coloca impresso, na se urna. interessar, Né? não Agora, confiar na máquina. O né? nosso sistema, né? Nós que trabalhamos na Justiça Eleitoral, conhecemos o sistema, a gente é muito tranquilo quanto à segurança da urna eletrônica, né? E uma das grandes dificuldades que nós tivemos nestas eleições, né, foi atípica, né, a eleição federal e estadual normalmente é para ser mais tranquila para nós, mas foi uma eleição muito problemática por causa de fake news, esses questionamentos de urna eletrônica, né, mas as pessoas mais entendidas, né, em TI, né, tecnologia da informação, eles atestaram a segurança da urna. O TSE contrata hackers para tentar invadir o sistema, para auxiliar nessa fiscalização. E o que eles fazem é auxiliar, dando dicas para melhorar o sistema, mas eles não conseguem invadir o sistema. É tudo criptografado, assinatura digital, acompanhado pelos partidos. Os partidos contratam os feras aí da informática para acompanhar essas assinaturas digitais, essa criptografia, isso tudo, né, esses programas. E a urna eletrônica, foram sorteadas, por exemplo, no Estado, na véspera da eleição, 5 urnas para serem levadas para Belo Horizonte para fazer a votação dessa forma do voto impresso, né? De votar na cédula e conferir com a máquina. Uma auditoria. Uma auditoria. E 10 urnas no interior, uma foi sorteada na zona 152 aqui de Juiz de Fora para impressão a gente chama de hashes, né? Os programas que estão inseridos na urna. Então, dá uma fita lá de mais ou menos uns 3 metros. Cada uma daquela criptografia é um programa que está envolvido. É um tipo de efeito dominó, são vários programas. Se um não for o oficial do TSE, derruba todos os demais, ou seja, não funciona. Por isso não tem risco nenhum a pessoa falar, e se alguém arrumar uma mídia e colocar no lugar da urna lá, romper o lacre da urna, que já seria crime, né? E inserir a mídia, não vai funcionar, vai travar a urna, porque se não for o programa oficial, ela não funciona. Vale ressaltar, doutor, que elas não são conectadas à internet, né? Isso Exato. também Outra dúvida, né, que o pessoal tem, né? Nas fake news, eles falam chupa-cabra, né? Coloca lá um pendrive na urna. Não tem lugar de pôr pendrive, é uma caixa, né? Os programas, as mídias que elas têm, que vêm do TSE, elas já são inseridas e lacradas com a assinatura do juiz e do promotor. Em todos os lacres tem essa assinatura. E não tem espaço mais nenhum para nada. Ela não é ligada à internet, né? Não tem senhor de Wi-Fi, nada disso na urna, né? E depois os programas para passar esse resultado da mídia para o TSE, para o TRE e depois para o TSE, é feito por intranet. Então, a rede não é aberta e a oficialização do sistema é feita na véspera, com a senha que vem só para o juiz e ele que tem que digitar para liberar o sistema para fazer esse procedimento da totalização. Enfim, é um Então, protocolo bem muito seguro. seguro, né? Então, o juiz é a chave desse Eu me negócio. acho assim até leigo para falar sobre a segurança da urna na parte da informática, porque os analistas de sistemas, né, os técnicos de informática sabem muito bem
dar essa informação. Até a escolta também que existe para as urnas, igual no final do primeiro turno, ali Segurança. no TRE, você não podia nem passar na calçada, você tinha que atravessar por causa de todo o aparato assim, da polícia para proteger as urnas mesmo e as eleições. Bom, a gente agora vai para o primeiro intervalo do nosso programa de hoje, mas já voltamos com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Mauro, o senhor trouxe alguns dados, números sobre as eleições aqui de Juiz de Fora? Sim, como eu disse no início, foram, na verdade, 37 urnas que foram substituídas. Na minha zona eleitoral foram 14, em outra foram 8, em outra 10, em outra 5. Essas urnas foram trocadas. A abstenção ficou em torno de 20,98%, a média de abstenção. Ela pega a média nacional. Exato. E não é... Por exemplo, o pessoal acha às vezes que a abstenção foi excessiva este ano, Mas, pelo que eu me lembro das eleições anteriores, elas ficavam em torno de 19% e 20%. Foi um pouquinho acima, um ponto percentual. Essa talvez. abstenção não pode toda ser colocada como um protesto, por assim dizer? Não. Eu acredito que não, pelas experiências anteriores, dos anos anteriores de eleição, que ficou sempre nessa média, mais ou menos, de 20%. Isso aí é o quê? A terceira idade que não vai votar? O jovem que também pode votar e não vai? Tem muitas hipóteses, Tem aqueles que viajam no dia da eleição, sim. que não fazem muita questão de votar, Tem isso também. O segundo turno, normalmente, ele é realmente um pouco mais... a abstenção sempre aumenta um pouco mais no segundo turno em relação ao primeiro. Doutor, como é que o senhor vê o fim do voto obrigatório? Tirou da minha boca a pergunta. Eu penso embaixo, que aí nós entramos naquele velho problema nosso do Brasil, de educação, de instruir a população, de cidadania, participar, cidadania, na verdade, é a pessoa conhecer os seus direitos, e para exercê-los. Então, enquanto nós tivermos a grande maioria da população ainda sem a devida instrução, sem o preparo político para o voto, se, por exemplo, não fosse o voto obrigatório, eu acho que a abstenção seria de mais de 50% nessa eleição, por exemplo. Provavelmente. Então, o brasileiro ainda está naquela de só faz o que é obrigado, o que é obrigatório. Então, eu acho importante manter um pouco mais aí o voto obrigatório para que, no futuro, quando a gente realmente conseguir cumprir as metas da educação, saúde, tudo no Brasil, que o cidadão precisa realmente o ter o plano da conhecimento utopia, doutor? Exatamente. Para aí sim, o americano vota e não é obrigatório, porque é outra cultura, Então a nossa cultura ainda é aquela de só fazer o que é obrigatório, Se, por exemplo, nós não tivermos jogos no dia da eleição, se tivesse jogo no dia da eleição aí do Flamengo, o pessoal ia ficar em casa para ver o jogo e não ia votar. Nem a lei seca ia resolver, Exatamente. Doutor, deixa eu te perguntar uma coisa interessante. O que o senhor, como juiz que acompanha isso tão de perto, o que o senhor modificaria nesse processo eleitoral brasileiro, daria de sugestão ao TSE para fazer de modificação? Onde que o senhor sente que a coisa está pegando? Olha, é difícil falar, mas assim, nessas eleições, nós tivemos... a princípio, eu deixaria mais livre a propaganda eleitoral. Eu acho que não há muito que ficar... a legislação reprimiu demais a propaganda eleitoral, a meu ver. Eu acho que a propaganda é direito do candidato de mostrar o que ele pretende fazer, mostrar a cara, E é interesse do eleitor conhecer quem são os candidatos também, Porque os próprios debates ficaram praticamente uma festa de amigo oculto. Porque como é que você vai falar em um minuto, não é? O que é que você vai colocar como posição? Sim, E os outros candidatos ficaram com pegadinha de pé de página para ver assim, como é que eu derrubo o companheiro. Então, os debates, eu sou daquele tempo do Brizola chamando o Lula de sapo barbudo, às 3 horas da manhã ficava quem aguentava.
vê que esses debates agora são muito água com açúcar, né? Aquele negócio não tem. E aquele formalismo tão aberto e refletor para todo lado. É a sociedade do espetáculo. A gente o tratamento entende, mas... igualitário, né? Realmente, né? A observância da... E tem outra coisa. equilíbrio, por né? que escolher só os 5 primeiros por debate? outra Que questão, democracia é essa? Se tem um o que, tempo tem, de televisão, que não tinha né? nem tempo de televisão. E ficou provado dessa forma, eu acho que essa eleição é uma eleição muito importante para quem está estudando comunicação, é que mudou. Não é mais aquele tempo de 5... O Alckmin, por exemplo, ele vendeu a alma ao diabo para ficar com 5 minutos e não adiantou nada. Não adiantou. Mesmo porque o povo também não está vendo. Depois que o YouTube entrou no aparelho de televisão, as pessoas começaram a fazer sua própria seleção. E como eu disse, assim, essa eleição foi muito atípica, essa polarização que nós tivemos, né, de lado A e lado B, né? Então não... E o pior é que são as pontinhas dos lados, né? Tudo foi colocado em dúvida, né? Tal como ocorre esses questionamentos das fake news com a urna eletrônica, por exemplo, né? Também nós tivemos as dúvidas, né, colocadas em relação às pesquisas, né, divulgadas, aos meios de comunicação. Sim, mesmo, porque as pesquisas tendências, né, são dos muito meios de variáveis, comunicação, né? A gente percebe com isso que estava tudo certo em termos de eleição, a gente mudou para pior. Porque antigamente a propaganda eleitoral era mais livre, né? As verbas de campanha eram mais transparentes, porque quem doava não se escondia. Hoje está tudo muito complicado. Não é? Né? É tão capcioso o negócio, né? Que você acaba ficando sempre desconfiando, e fulano está fazendo caixa 2, entendeu? Acho que precisa ser mais transparente, mais livre assim, um pouco, né? Veio a democracia para nós, né? E ao invés de ter mais liberdade, parece que cortou mais as liberdades, né? Hoje não se pode falar nada, não pode brincar com nada. Ou se pode falar tudo, mas leva a paulada pelo que falou, né? Não se pode... Porque essa questão, por exemplo... Tudo é politicamente correto, a coisa, né? Que foi o grande conflito, travado. Que foi a reportagem da Folha, que quando chegou na repórter, então quem é que foi? Disse, não, isso aí é segredo de imprensa. Aí pronto. Eu posso revelar as minhas fontes. Não, não pode revelar a fonte ainda. É igual, fica doutor, difícil. Quando tem o crime não quer falar, não, está em segredo de justiça. Aí ninguém pode saber. Vê se tem cabimento, negócio segredo de justiça. É para saber mesmo. Tem a pergunta para o doutor Mauro. Na próxima eleição, a biometria em Juiz de Fora, será... Eu acredito que começou a biometria agora, né? Nós tivemos Uberaba, Uberlândia, já a biometria. 100%? Contagem, 100%. Inclusive, nesses locais, quem não compareceu para fazer a biometria, porque foi feita uma revisão do eleitorado. Então, quem não compareceu teve o título cancelado. Então, quem não estava... Como é que fica quem já não tem? Não votou. Quem já não tem impressão digital, assim, por força de data vencida, e que, por exemplo, no banco a gente vai lá e pede, a gente trabalha com outra forma. Como é que vai ficar assim? Nós precisamos melhorar muito ainda o sistema, porque neste ano mesmo nós tivemos problemas, por exemplo, quem fez biometria também não conseguia. Teve muito caso que o mesário teve que digitar os dados para liberar o voto. Manualmente. Exato. Eu vi isso na minha frente. O grande trunfo também da biometria é esse, a segurança de que somente aqueles que fizeram a biometria, o voto dele vai ser liberado na urna com a digital dele. Vai tirar da disponibilidade do mesário liberar o voto para essa pessoa. Quando ele coloca o dedo lá, liberou na urna, ele vai e vota. Não tem uma técnica que é pela íris, né? Porque quem isso não é tem... nosso futuro, né? É bem futurista. Não, é isso. porque Agora, quem não Juiz de tem Fora. a impressão digital, por exemplo, vai fazer o quê? Como que vai fazer? São tomados todos os dedos, né? Então, assim, são 10 opções, né? Pelo menos, né? Para quem tem todos os dedos, então 10 serve do dedos, né? Mas professor que usou muito X não tem mais digital, não. Aí vai ter que bater com o dedo do pé. Até o né? dedinho, todos são aproveitados. Serve no dedinho, então. E, tá bom. respondendo a pergunta do professor, né, eu acredito que nós já começamos, não foi obrigatório esse ano, mas para as próximas eleições deverá ser obrigatório. Mas se não sair digital, o mesário conserta. Tem como liberar para Então votar. tem solução. Então fica Você mais imagina Como eu implantar disse, isso. o TSE aproveitou um sistema do Detran, né, nas carteiras de Esse banco de habilitação, dados, agora né? já tem, exato. E, doutor, mas E como é que vai agora implantar o isso lá futuro, na Amazônia, eles estão gente? procurando como melhorar isso, né? Implantar isso lá na Amazônia, onde a urna eletrônica vai de canoa, vai de não sei o que tem. Impressão digital, doutor? Mas não é uma sofisticação meio... É tudo assim, é segurança, né? Porque o Brasil, por que o Brasil foi para a urna eletrônica, né? Por causa de fraudes, né? Em 94 nós tivemos uma anulação de eleições no Rio de Janeiro,
por causa de fraude na eleição proporcional. E aí, em 96, foi o ministro Carlos Veloso que deu início, quando ele era ministro-presidente do TSE, à urna eletrônica. E a partir daí foi evoluindo, né? Mas isso a história do Brasil conta, né? Quer dizer, quando tinha que riscar, de repente a pessoa deixava branco, na hora de apurar, o mesário já riscava e ia O diretor pondo, do TSE, ele disse que houve uma higienização das urnas, né? Tirou a mão humana do Isso é voto. Importante, né? Então, por exemplo, na época nós tínhamos lá, a pessoa votava no Pelé, né? Um monte de gente. Era o folclore, né? Escrevia o que queria, né? Agora não, agora eu anulo o voto ou vota. Era um voto de protesto Determinada escancarado. pessoa, né? Facilita muito o processo. Eu só queria fazer uma pergunta antes da gente encerrar, que eu tenho uma curiosidade também pessoal. Qual que é o trabalho do TRE após as eleições? Isso, após as eleições, nesse período agora, por exemplo, as urnas vão para o TRE e continua, por exemplo, das eleições, tem muitos processos que são gerados, né? Por exemplo, acabou a eleição, prestação de contas, né? Os partidos têm que mandar a lista, o TRE controla, o TRE é a Justiça Eleitoral como um todo, né? Controla a lista dos inscritos nos partidos, né? E o quadro de eleitores. Então, os eleitores, por exemplo, que vão fazer biometria, os eleitores que estão irregulares para regularizar seus títulos. As trocas, né, de cidades. Trocas de cidades, né? Nós tivemos aqui, por exemplo, vários... eu tenho um exemplo aqui na minha zona eleitoral, por exemplo. Para governador, eu tinha 100.743 eleitores aptos a votar. E para presidente, 100.827. Né? Porque tem um voto transição. em trânsito. Exato. Tinha pessoas de fora do Estado que pediram para votar aqui. Então, a Justiça Eleitoral participa de todo esse processo. E a prestação de contas, né, do Exato. candidato, que é rigorosa essa. Né? Exato. Os condenados, por exemplo, à Justiça Criminal, o juiz criminal encaminha para a Justiça Eleitoral para excluir esses eleitores, que eles ficam com os direitos políticos suspensos, né? Eles não votam, e os condenados, né? Então, todo esse trabalho é feito pela Justiça Eleitoral. Doutor, então o Lula não votou? O Lula, ele não está condenado definitivamente ainda, né? Está em grau de recurso ainda o caso dele. Ele poderia votar, Falta a última mas instância. não tinha urna eletrônica lá né? Para os presos provisórios, existe a possibilidade, quando tem uma quantidade que justifique, né, de colocar uma sessão eleitoral dentro do presídio. Então, aqueles todos lá da Lava Jato. Onde tem menores também, de 16 a 18 anos, né? Também existe a possibilidade, sim, de ter urnas Aqueles todos da eletrônicas. Lava Jato, então, podia votar, doutor? Todo mundo está lá preso por corrupção. Se der uma quantidade que dê uma sessão eleitoral, poderia sim. Dá para formar que até outro isso? partido. É questão da última instância ainda, né? Eles têm isso? como recorrer, né? Meu Deus Bom, do céu. o bloco está terminando, mas eu gostaria muito de agradecer a Muito participação obrigado, do eu senhor. que agradeço. O doutor Mauro vai mais ter uma que vez. nos deixar, Um infelizmente. outro compromisso. mais uma Agradeço outra oportunidade a oportunidade de estar presente aqui com convite. esses debatedores seletos aqui da mesa de debates. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, eu que agradeço. A gente agora vai para mais um rápido intervalo e já voltamos. Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Planos exclusivos para estudantes do maternal à graduação. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto.